damos início a mais uma hora da poesia para quarta-feira, 20 de fevereiro. Esta será mais uma emissão recheada de emoções, posso garantir bem fortes. Vamos ficar consigo até bem perto das 10 da noite, sendo a coordenação deste espaço de Conceição Lima. É mesmo para aí que avançamos. Cumprimentamos então a protagonista do espaço. Conceição, muito boa noite. Boa noite, Bruno. Mais uma vez, é com muito prazer que aqui a recebemos para mais uma hora que será especial. Muito obrigada a mim também. Também é um prazer para mim estar cá, como sabe, e esperemos que seja uma hora especial. Para mim vai ser. Para nós, mas também para quem está do outro lado, é esse também o nosso objetivo a cada emissão que passa. Exatamente. Hoje garanto-lhe que vai ser para mim uma hora especial. Espero que seja para todos os outros que nos ouvem. Antes de avançarmos nessa hora tão especial, temos algum ponto prévio com certeza a destacar? Temos, de entre tantos trabalhos que me têm chegado, e eu repito, o meu orgulho, a minha vaidade sempre, de receber de tanta gente, de tantos lados, participações escritas, poéticas, de muita gente. Acho que hoje vou optar por um elogio à hora da poesia. E tenho em minha posse, na minha mão, e é o mimo que me fazem para hoje, eu acho que eu mereço particularmente hoje. Vou dizer 2 poemas que dedicaram à Rádio Vizela e à Hora da Poesia. É isso que vou fazer neste ponto prévio. Me perdoem todos os outros, não os esqueci. É só adiar para a semana e para as próximas semanas. Então, de Lourdes da Silva, da Figueira da Foz, recebi o seguinte poema. Com a Rádio Vizela para companhia, ouço com muita atenção a Hora da Poesia, o programa da Conceição. Professora experiente, falando bom português, a Conceição Lima diz poesia semanalmente. De poesia se faz a noite de quarta-feira, em que a Conceição nos traz a poesia verdadeira. Que bom que é ouvir isto, e é o tal miminho que eu agradeço. Mas não ficamos apenas por aqui, temos também de José Miranda, que veio há uma semana cá, não sei se o Bruno estava nessa altura, veio cá ao estúdio fazer uma entrega de um dossiê e trazia na primeira folha esta que eu, como a dado naturalmente, vou partilhar com os ouvintes. A nossa Rádio Vizela é uma ótima companhia. Às quartas-feiras à noite chega a hora da poesia. Poesia tem 6 letras, todas elas verdadeiras. Das 9 às 10 da noite, na rádio, às quartas-feiras. A poesia é uma virtude, é um dom que Deus nos deu. Brilham os olhos a quem a sente, como brilham as estrelas do céu. Quando termina a hora da poesia, fico à espera das horas seguintes. É uma honra a vossa companhia e satisfaz o coração dos ouvintes. Com isto me vou despedir deste povo que é muito acima. É sempre um prazer ouvir a doutora Conceição Lima. Muito obrigada, José Miranda. Foi permitido, assim está cumprido, e a Hora da Poesia passou o seu poema, os vossos poemas, amigos, que têm exatamente como título a Hora da Poesia. E vamos entrar, Bruno, se calhar no tema desta noite. Um poeta próximo de Vizela, não é vizelense propriamente, mas é de Moreira de Cónegos e que se chama, como eu fui divulgando durante toda a semana no Facebook, Álvaro da Cunha Oliveira. Nasceu em Moreira de Cónegos, acabei agora de dizer, no lugar da Barrenta, e a casa onde nasceu e onde viveu durante muitos anos, uma casa simples, pequenina, ainda lá está, no mesmo sítio, quase sem mudanças. Álvaro da Cunha Oliveira era de uma família muito humilde, mas uma família com princípios. Chamavam-lhe por alcunha o Rabequinha, aliás foi uma alcunha que o acompanhou durante toda a vida. Ele era dos Rabequinhas, porque, ao que parece, o seu pai, tocava rabeca, e rabeca é um instrumento musical muito aproximado do bandolim e dos nossos cavaquinhos que conhecemos. A 21 de fevereiro, portanto, amanhã, faria 100 anos. Faleceu em 1995 e amanhã seria a data do seu aniversário, caso fosse vivo. Faria 100 anos. Daí, esta homenagem. Trazer à memória das pessoas que nos ouvem e que o conheceram, o homem e o poeta,
trazer à memória das pessoas e a revelar a todos eles o cidadão e o homem de família que ele foi, o trabalhador, porque foi um trabalhador, um simples trabalhador, que também foi empresário, e falar de um homem que em simultâneo foi sempre um homem de letras. Na verdade, por falarmos em homem de letras, não estamos a falar de um homem com curso superior ou sequer com uma formação académica avançada, não. Ele tinha apenas a 4ª classe, mas é verdade, eu vou dizer isto com toda a segurança, ele foi, desde o primeiro dia que entrou na escola e que começaram a sentir-se as tendências naturais, a sua opção para a escrita, para a leitura, ele foi aquilo que quase poderíamos dizer um predestinado. Adorava a escola primária, adorava, o que não é comum, fazer os trabalhos de casa, fazia inclusivamente, e isto é um ponto que eu vou retomar um pouquinho mais à frente, fazia até os trabalhos de casa de outras pessoas que estavam na escola, entre as quais uma menina de uma família abastada, a quem ele fazia os trabalhos de casa e que, vou já dizer isto, seria futuramente a sua mulher. Ela, pelo contrário, detestava a escola. E ele, numa pedrinha que ficava junto de um riacho, que atravessa a Moreira de Cónegos, e que ainda hoje lá está também, sentava-se e fazia os trabalhos de casa dessa Isaurinha da Eira, que seria futuramente a sua mulher. Ao contrário dela, ele gostava da escola, adorava ler, adorava escrever e devorava em leitura tudo o que lhe chegasse às mãos. Porque numa casa humilde, numa família humilde, pobre, não havia livros. Os livros que se conheceram mais tarde naquela casa, muito mais tarde, seriam Vidas de Santos, as geografias ligadas à igreja, porque se tratava efetivamente de uma família muitíssimo religiosa, e o que havia eram Vidas de Santos. Era por aí a leitura que havia naquela casa. Porém, há uma curiosidade que eu gostava de partilhar esta noite com os ouvintes, porque acho que ajuda a perceber a criança que se desenhava lá já nessa altura, o poeta que se adivinhava, não seria adivinhar como poeta, mas um homem apaixonado pelas letras, isso sim. Álvaro da Cunha Oliveira era pobre, mas tinha na sua família um primo rico, Joaquim de Almeida, pai de um atual empresário da nossa zona, José Machado de Almeida, que como rico, ou pelo menos muito rico em relação à sua situação social e económica da família dele, tinha um dicionário. E Álvaro da Cunha Oliveira, criança, à luz da candeia, copiou à mão todo o dicionário em papel de cartucho. Eu não sei, Bruno, se sabe o que é papel de cartucho. Já não é do seu tempo, provavelmente. Não é, mas é do meu, o que nos distancia. É do meu. O cartucho eram as embalagens que se faziam num papel pardo, e que carregava as embalagens da época, dos mini mercados da época que chamavam as vendas na aldeia, não é? E então, isso carregava o feijão ao quilo, o açúcar, massa, tudo isso, o arroz, e então isso vinha em cartuchos. Ele desfez esses cartuchos, e era nesse papel, depois de desfeita a embalagem, que ele escreveu todo um dicionário. Acho que é um detalhe, não é? É mais do que isso. Começa-se a perceber a ânsia de saber, a ânsia de ir mais longe. E, na verdade, ele fez a 4ª classe com distinção. Embora a sua professora, convidasse a família a deixá-lo continuar a estudar, não valia a pena haver incentivos para a impossibilidade total. Era, como eu disse, uma família pobre, o salário era necessário e ele teve de ir trabalhar, apesar de, como sabia, ter todas as possibilidades de poder ter ingressado, ao menos, como se fazia muito na época, num seminário. Nem isso. Foi realmente trabalhar, e foi trabalhar para uma fábrica. Foi um operário muito pequenino, muito jovem, foi para a fábrica da Cuca. Ainda hoje lá está também, o mesmo espaço, chamada Fábrica da Cuca. Nessa fábrica, acho que ele foi de imediato notado como diferente. E é a memória dos que o acompanharam pela vida fora, é através dessa memória que fazemos a reconstituição desse passado.
porque sabia-se pela boca dele e por aquilo que ele ia contando, nos seus dias no dia a dia, no contacto com a família, ao que contava das suas histórias de vida, que era realmente admirado já pelos colegas, por todos, porque tinha jeito para as rimas, já fazia alguns hinos, muito novo, pequeno, jovem, hinos à terra, algumas guerrilhas interterras, à chamada Sarrada da Velha, e havia um pormenor muito engraçado, que era quando era preciso fazer algum discurso, e isto já falo dos próprios patrões da fábrica da Cuca, quando era preciso fazer algum discurso, além de versos que fazia por encomenda, sonetos, e não é fácil fazerem sonetos sem preparação académica e sem grandes leituras, não é? Ele é que absorvia tudo que lhe aparecia à frente. Ele fazia também, e isto é engraçado, os discursos para os patrões. Os patrões confiavam-lhe para momentos especiais os discursos que depois eles próprios interpretariam dizendo ou lendo. Mais tarde fazia também discursos para casamentos para que era convidado, naturalmente, e era a filha que ele encomendava a obrigação de os decorar. E a filha fazia isso, na verdade, decorava os discursos que o pai fazia. Sabe Deus com que sacrifício, porque na noite anterior não dormia e durante esse dia também não comia nas festas de casamento, já que o estômago estava um bocadinho colado às costas com medo de se esquecer. Estava a falar na filha, é verdade, mas princípios, humilde, para quem uma sardinha era dividida em 3, mas ele acabou por casar com uma Isaurinha da Eira, a tal menina dos deveres de casa, da pedrinha junto ao riacho, que era de uma família abastada, uma família de proprietários rurais, podemos considerar ricos, tendo em conta a aldeia em que viviam, sim, podemos dizer isso. E o namoro, naturalmente, à boa maneira de Camilo Castelo Branco, do Júlio Diniz, se calhar Júlio Diniz, porque afinal teve um fim feliz, foi um amor contrariado, naturalmente. Não se conceberia daquela casa baixinha, e ficava por acaso até num fundo, e lá no alto, uma casa do século XVIII, altaneira, imponente, não se conseguia, era uma segregação social apenas, não por falta de qualidade ou por outra razão qualquer, era porque não poderia haver um casamento tão distanciado socialmente entre um homem tão pobre e uma menina, considerada na época a Isaurinha da Eira, não podia, e realmente o namoro foi sempre contrariado. Foi avante, sim. Foi avante por teimosia de ambos, porque se amavam, porque a pessoa em questão, a Isaurinha da Eira, sua mulher, fazia da casa da Eira sinais com os cortinados para combinar encontros. Encontravam-se porque também Isaurinha da Eira ia aprender a bordar em Nespereira, ia com uma criada, sempre acompanhada com uma criada, e ela era cúmplice daquele namoro, então eles encontravam-se aí, e até há um detalhe engraçadíssimo, em que às vezes, com medo da passagem dos comboios, que alguém os descobrisse e viessem dizer aos pais, eu acho de inteligência, esperteza, chamemos-lhe o que quisermos, passava cada um para o seu lado da linha de caminho de ferro, para que quem viesse de um lado não pudesse ver o outro, e se visse a Isaurinha não via o Álvaro, se visse o Álvaro não via a Isaurinha. Isto para dizer que o casamento aconteceu contrariado, e contrariado continuou, porque a esse casamento não foi ninguém da família da noiva. Casaram numa capelinha de Penha e presentes tinham apenas como convidados alguns elementos da parte do noivo, da parte do Álvaro da Cunha Oliveira. Quem viria a fazer as pazes
seria depois a primeira neta que nasceu, muito mais tarde. Essa Isaurinha foi, para toda a vida, o seu grande amor. Um grande amor mesmo, e para sempre. Nesta noite, para nos revelar um bocadinho do que foi este percurso de vida, e particularmente, neste caso, para ilustrar um pouco das palavras que ele alguma vez escreveu, não importa o a propósito, importa o que disse sobre a sua própria mulher, há uma neta, Raquel Oliveira, que nos vem recordar uma das gazetilhas, das famosas gazetilhas, em que ele fala assim da sua Isaurinha, o amor da sua vida. A minha cara metade, que é quase da minha idade, fez anos no mês de julho. Não porque ela o exija, mas tem sempre festa rija, nisso tenho bem orgulho. 2 corações, um só coração, pois esta é a razão de trilharmos os mesmos trilhos. É uma excelente esposa e também mãe extremosa, a querida mãe dos meus filhos. Pois é bem merecedora que eu, genro, filhos e nora, a tratemos com carinho. Com o coração em brasa, é a luz da nossa casa e nos orienta o caminho. Meu coração não se cala, aqui venho felicitá-la pelo seu aniversário. Nunca é demais falar em quem me ajuda a levar a minha cruz ao Calvário. Se ela um dia me faltasse, nada há que me consolasse, nem xaropes, nem pastilhas, então morriam tão bem, pensar nisto nem faz bem, minhas pobres gazetilhas. Isto, fazer gazetilhas, com algumas armadilhas e até com certo humor, quer boa disposição e que o nosso coração esteja alegre e sem dor. Que o Senhor lhe dê saúde, para que na minha vida me ajude, a tempo todo inteiro. E quando Deus nos chamar, para irmos descansar, que me leve a mim primeiro. Está provado o amor. Ele dizia, pensava e escreveu que fosse ele primeiro, antes de sentir a dor da perda daquela que foi realmente o seu grande amor. Em tudo isto e neste percurso, os filhos iam ouvindo, repetindo, mas particularmente ouvindo, Álvaro da Cunha Oliveira repetia em permanência aquilo de que gostava, mesmo que não fosse seu, mas muito do que era seu e do que ele fez. E guarda-se um extrato, até onde vai a memória, um extrato de um soneto que ele fez, quando de 40 anos, sobre a passagem do início da Primeira Guerra Mundial de 1914. E escrevia então Álvaro da Cunha Oliveira: 40 longos anos já lá vão, quando o tremendo canhão longe ruía, vidas cortadas por esse ceifão caíam pelo chão em demasia. Não chega, foi-se o resto, está apenas o que a memória guardou, e não se sabe porquê, nem para quê, ninguém guarda essa memória, o a propósito destes versos. Sabemos o porquê, no sentido de que foi a celebração dessa data, mas a pedido de quem, porquê? O que sabemos é que Álvaro da Cunha Oliveira teve uma participação durante muitos anos, e pode-se afirmar que pelo menos, no mínimo, a partir de 1981, mas não há de saber-se mais sobre isso, neste momento não se sabe, mas tinha participações desde 1981 seguras, quinzenais, no Notícias de Vizela, no Jornal da Nossa Terra, com as famosas gazetilhas, com esta rima cruzada e emparelhada que acabamos de ouvir na voz da sua neta Raquel Oliveira. Ele fazia também o mesmo, chamando-lhe também gazetilhas. Não era apenas o que fazia, mas predominantemente durante essa época foi, quer no Notícias de Vizela, quer no Jornal da Régua, quer no Notícias de Guimarães. Mas aqui em Vizela teve essa colaboração permanente. Perdeu-se a noção de quando foi o seu início, e foi num dia do pai que a filha se lembrou um dia, e a família reuniu tudo o que à mão veio, porque Álvaro da Cunha Oliveira, devo dizer,
criava muito, escrevia muito, nos momentos de solidão, algumas coisas que nem os próprios familiares sabiam o que era e para que serviam, eram as suas coisas, mas era também um desprendido daquilo que escrevia. Tinha orgulho do que fazia, acho que se valorizava a esse ponto, e com razão, mas era também desprendido, porque não ligava a que as coisas ficassem, não lhe era muito importante. Daí que tenha sido difícil reunir, mas um dia, em 1998, como eu estava a dizer, num dia de pai, a prenda foi essa. A família tentou reunir todos os seus poemas, todas as suas gazetilhas, e daí resultou um álbum que foi agora consultado e que é a fonte realmente onde vamos buscar a maioria das informações. Nesse Jornal de Notícias, particularmente no Jornal de Notícias, com as tais gazetilhas, nós podemos quase dizer, não é quase dizer, eu vou afirmá-lo categoricamente, que se pode saber a história da Terra, quer a nível local, Vizela, quer a nível mesmo nacional. Na primeira parte, em relação a antes e depois do Conselho, e a nível nacional, particularmente antes e depois do 25 de Abril. Podíamos dizer que se trata de uma crónica de usos e costumes. Não é muito corrente na literatura fazer-se isso, e a história, ir buscar aos escritos da época os usos e costumes, os gostos, amores e desamores, para depois se tentar fazer história. Pois bem, a história de Vizela também se pode fazer através das gazetilhas. Com as suas gazetilhas, Álvaro da Cunha Oliveira ora aplaude, ora denuncia, ora celebra, ora reflete. E é uma reflexão que nós vamos ouvir agora na voz de outra neta, desta vez, Paula Oliveira. Sei, leitor, que te consomes ver tanta ambição entre os homens, gerando a cobiça e a dor. Tanta falta de ternura, e basta para a aventura, a água, o pão e o amor. Para que tanta maldade e falta de caridade por esse mundo além? O homem lula de raiva, tem medo de que não caiba, pois com a vida que tem. Tantas nações desunidas, destroçadas tantas vidas, e que as nações fazem falta. Destrói-se tanta riqueza só por causa da avareza e ódio de tanta malta. Isto tudo origina para o povo a macina da fome e de tanta guerra. Não cabem no mundo, a meu ver, e afinal vão caber em 7 palmos de terra. O orgulho e a soberba é tudo o que se observa no mundo, estas verdades. Homem que semeia ventos, terá sempre contratempos, e só colhe tempestades. Para que tanta morrinha, pois se a vida é tão curtinha e que se esvai como fumo? Ó homem de pouca fé, nós temos a morte ao pé, tomai na vida outro rumo. Sem os homens se emendarem, com as guerras acabarem, o mundo não tem salvação. Continuamos na jornada de uma vida desesperada nesta imensa polaridade. Deixo-vos a minha paz, dou-vos a minha paz, palavras de Jesus Cristo. Mas muito povo agora, digo isto como quem chora, não quer nada saber disto. Tem na atualidade, não sei se concorda comigo, Bruno, que está comigo aqui em estúdio a ouvir, tem na atualidade as suas palavras, as suas reflexões não têm tempo. As suas palavras de reflexão, particularmente a reflexão. Quando ele fala de algum caso concreto, claro que tem a ligação a esse mesmo caso. Porque quando eu dizia há pouco que Álvaro da Cunha Oliveira aplaudia, ou denunciava, ou celebrava, é verdade. Porque tudo que passou por Vizela em termos de desenvolvimento social, quando abriu um posto clínico, quando houve o posto para os bombeiros que mudaram de lugar, quando abria um estabelecimento comercial que lhe merecia reparo, ele saudava a atitude dos médicos, ele saudava alguma pessoa que se destacasse num ou noutro quadrante social. Portanto, ele realmente era um homem atento à sociedade que o rodeava. E então, como eu dizia, desta terra. E um pormenor que já se viu neste poema acabado de dizer por uma das netas, um pormenor é que ele faz sempre diálogo com o leitor. As suas vamos falar mais de gazetilhas, vamos ouvir mais gazetilhas, porque, como disse, tiveram fundamento nessa pesquisa feita no álbum que foi oferecido em 1988, em paralelo, e é até onde a memória chega,
fazia também, e tenho de o dizer, quadros populares, com uma sensibilidade única, como vão ver. Inscrevia-se no concurso de quadros populares que era levado a cabo pelo Jornal de Notícias, e para as quadras populares de São João, e fez algumas delas belíssimas, que eu vou partilhar convosco, algumas delas muito ternas, muito doces, e pensando nos 2 filhos. Os olhos dos meus filhinhos, quando estão para adormecer, parecem 2 balãozinhos a apagar e a acender. Ou, havia outras, com sabor mais bucólico, ó fonte da minha aldeia, quem me dera ser assim, dar beijos à boca cheia, sem que falassem de mim. E numa outra que ficou na memória. E foram ganhadoras, todas elas, de prémios, seja longa ou seja breve, toda a cantiga quebranta, a pedra fica mais leve quando o pedreiro lhe canta. E ele cantou sempre. A sua vida foi uma vida de luta diária, porque teve de se impor, entre aspas, porque impor sem aspas, teremos-lhe as aspas, porque ele era um operário fabril e conseguiu, pela persistência, pela luta, pela afirmação pessoal, e não podemos deixar de pensar nisso como uma certeza. Era importante para ele que os filhos pudessem estudar, que os filhos fossem mais longe, que pudessem ter aquilo que ele não teve e que pudesse, de certa forma, também ombrear com os primos que teriam feito, as cunhadas, portanto, irmãs da mãe, casamentos superiores, podemos dizer assim, quando falamos em sociedade, socialmente falando, poderiam ser superiores. E acho que isso nunca lhe saiu da mente. E, portanto, a luta dele foi uma luta diária, por afirmação pessoal, pelo bem da família, porque sempre lutou pela família, empurrando com os seus esforços a hipótese de lançar mais luz, mais vida, mais qualidade de vida aos seus próprios filhos e à sua mulher. Foi uma luta. E nessa luta, e no meio dessa luta, conseguia, eu penso que até conseguia compaginar, isto é visto, pois conciliava essa hipótese de manter a poesia ao lado de um trabalho árduo e de muitas horas de trabalho diário, porque também a poesia era a sua evasão. Hoje, à distância, pensa-se nisso melhor. Seriam, por certo, a capacidade que teria de se evadir, de voar mais alto. Na verdade, ele exerceu sempre com determinação, mas não posso deixar de dizer com muita correção. E acho que quem lê todo este álbum de gazetilhas chega a esta conclusão. Não há um só deslize na sua linguagem. É com toda a correção que ele exerce em permanência a sua cidadania. Porque é disso que se trata. É fazer com o seu papel de poeta, porque era isso que ele fazia, com as suas gazetilhas, com as tais denúncias ou aplausos, com tudo isso, fazer a história da terra, a história nacional e, como eu disse, a história de Vizela, antes e depois do Conselho. E a propósito disso, temos agora uma outra neta, Marta Oliveira, que nos vai ler uma gazetilha sobre a enormíssima luta, e já longínqua luta, que foi cá em Vizela a luta pelo Conselho. Vamos ouvir. Nunca o soberbo medrou, nem quem ao pé dele morou, segundo diz o ditado. Penso com os meus botões, por causa dessas questões, anda o Conselho encravado. Quem tem raiva que remoa, não sou pessoa saloia que não saiba o que é bem. Mas levar para Guimarães os nossos magros tostões, não posso dizer amém. Não gosto de zaragatas, sou das pessoas pacatas, que muito gosto de paz. Mas creiam, se houver barulho, se ir embora só para entulho, também lá entra o rapaz.
Pois rapaz, não digo bem, não quero enganar ninguém, pois bem sei que já sou velho. Diga-se em contrapartida, não me importa dar a vida para termos o conselho. Porque tem mesmo de ser, tem a gente de morrer quer na rua ou na cama. Se por ele eu for embora, Deus me leve em boa hora, morra um homem, fique fama. Peço, pois, muita atenção ao governo da nação, antes que se faça asneiras. Estejam todos à tabela, porque o povo de Vizela não é para brincadeiras. Bem haja o PPM, partido dos que não teme, e bem o tem demonstrado. É mesmo, pois, a voz pública, na Assembleia da República será o Conselho aprovado. Se o Conselho não chegar, quem é que pode aguentar uma tristeza tamanha? Pois digo do coração, que na minha opinião é melhor fugir para a Espanha. É engraçado a gente ouvir estas gazetilhas, ouvir falar no PPM, ouvir falar no Conselho. Isto está tão longe das nossas vidas, tão longe da realidade dos nossos dias, mas foi uma realidade em 82. Era a luta terrível, tremenda pelo Conselho. O Bruno já não é desse tempo, mas eu ainda me lembro dos sinos a rebate, das manifestações locais, das idas a Lisboa, do sofrimento coletivo e efetivo que era ninguém dar atenção ao Conselho e realmente os nossos tostões, como dizia a Gazetilha, irem efetivamente para Guimarães, com o qual ele não concordava, como aliás prova a Gazetilha. Esta gazetilha é mais uma, cá está a falar da realidade local, mas não só, também se fala da realidade nacional, quando se fala da política, quando se fala das eleições, da época, e passam pela sua obra figuras como Ramalhianos, Mota Pinto, muitas outras. Não é disso que vamos falar, porque, enfim, são coisas deslocadas no tempo e não é isso que eu quero fazer para esta noite, porque pretendo efetivamente revelar o mais que saiba e o melhor que saiba, revelar este homem, este poeta, este cidadão. Queria dizer-vos que ele manteve sempre um olhar muito atento e sagaz, porque era sagaz como pessoa, sobre aquilo que o rodeava. Ele intervinha muitas vezes precavendo desvarios, acusando mesmo desmandos e excessos, exaltando qualidades de pessoas inconcretas, daqui da terra ou não, denunciando compadrios, e fê-lo muitas vezes, denunciando algumas situações, por exemplo, de pouca higiene em relação ao matadouro, em relação à peixaria. Portanto, a história local está feita, e denunciar também algumas prevaricações. É engraçado que o que nós estamos a ouvir, o que nós ouvimos, por exemplo, foi em 82, mas o que vamos ouvir agora, pelo seu filho Jorge Oliveira, Abel Jorge Oliveira, vamos ver que tem a atualidade de alguém que é sensível aos outros e que tem esse tal olhar atento sobre os outros e sobre a sociedade que o rodeia, particularmente os mais fracos, particularmente os mais pobres. Jorge de Oliveira, seu filho, vai testemunhar como a Gazetilha. Agradecendo a oportunidade que me dá a Rádio Vizela, quero hoje, 21 de fevereiro, comemorar o centenário de nascimento de um grande homem, de um grande marido e de um grande pai, Álvaro da Cunha Oliveira, ex-colaborador de Notícias de Vizela, Gazetilhas. Filho orgulhoso que sou deste saudoso pai, irei ler uma das inúmeras gazetilhas publicadas no Notícias de Vizela. Talvez tenha leito esta, não só porventura por ter sido a última a ser publicada, mas também pela cronologia dos tempos que levamos. Assim começo. Quando o amigo leitor possa trazer o favor de ler estes versos, já o Natal bem passado e o novo ano começado com problemas diversos. Sim, o Natal já passou e o ano novo entrou, para uns com muita alegria, outros a lamentar, e estamos com as mãos a abanar, com a barriga vazia. Barriga vazia não só, pois a todos causa dó a vida desta maneira. Segundo se lê nos jornais, muitos dormem nos postais por não terem casa nem beira. Uns estão cheios de fartos, vestindo tão belos fatos
e calçando boa meia. Passam a vida a cantar e sem nunca se lembrar de tanta miséria alheia. Mas não é somente os jornais, é que dizem coisas tais, também mostra a televisão. Assim miséria enorme, crianças cheias de fome, dormindo no triste chão. Filho de operários e patrões, com brinquedos aos milhões, na noite do consoada. E aquelas criancinhas fazem as suas caminhas nas pedrinhas da calçada. Tanta criança a sofrer, lembra-me aqui dizer, mas muitas vezes mil. A quadra bem inspirada, que faz parte da balada da neve de Augusto Gil. Que quem já é pecador, causa embora muita dor, sofra tormentos enfim. Mas as crianças, Senhor, por que dás tanta dor? Porque padecem assim. Uma infinita tristeza, não terem na sua mesa um bocadinho de pão, sem cama para dormir, nem roupa para se cobrir, dormindo apenas no chão. As pessoas assim no Natal, lá fora e em Portugal, em tanta criança inocente, sinto minha alma estremecer, não lhes poder valer, fazendo-lhes a vida diferente. Na véspera deste Natal, pois até me senti mal, isto verdade nua e crua. Velhinhos procurando alimentos, enfim, para seu sustento, em sacos de lixo na rua. Como anda assim este mundo? Um sentimento profundo dilacera-me o coração. Senhor, fazei que toda essa gente tenha uma vida diferente, que nunca lhe falte o pão. E já agora, no seguimento, deixe-me também fazer uma pequena declaração ao meu saudoso pai. Fim desta declaração, peço também perdão de expressar meus sentimentos. Pai saudoso e admirado, por nós eternamente amado, sempre em bons e maus momentos. Pai, está sempre à nossa beira, em Pereirinhas ou na Eira, e com os filhos no coração. Hoje com os netos e bisnetos, amanhã tataranetos, pedindo a tua benção. Pai, sei, não estás sozinho, que seja por um bocadinho, traz a nossa mãe contigo. Os quatro seremos felizes, na companhia dos petizes, pai, mãe, Ginha e Belinho. Amo-te, Abel Jorge. É difícil aguentar a emoção, mas vamos a isto. Pelo teor da gazetilha que acabamos de ouvir por Jorge Oliveira, seu filho, nós vemos que ontem como hoje a atualidade dos seus versos. Se pensarmos bem, e não estamos tão desfasados na época porque o Natal não vai ainda muito longe, nós encontramos a reflexão de um homem que está atento à criança, à pobreza das crianças e sobretudo o abandono dos velhos. E hoje não poderíamos dizer a mesma coisa? E hoje não poderíamos escrever sobre a mesma coisa? E hoje os nossos poetas não poderão debruçar-se sobre os mesmos temas? Com certeza que sim. Infelizmente, tantos anos passados, porque isto foi escrito em 88, precisamente, esta gazetilha que acabamos de ver é de 88, tantos anos passados, poderíamos, com toda a realidade, tristemente, poder dizer rigorosamente mesmo. É uma pena. E não ficamos por aqui. Para falar exatamente da atualidade da sociedade, falou o filho Jorge de Oliveira, para falar de um Portugal que ainda hoje, do qual poderia ainda hoje dizer-se mesmo, desta vez, o neto, outro neto, Pedro Oliveira. Portugal, como tu estás? Aqui há uns anos atrás eras uma bizarria e ninguém se lembra agora, penso nisso a toda a hora, que és terra de Santa Maria. És um país maravilhoso, um jardim muito viçoso, pois à beira mar plantado. Sentes agora reveses, porque certos portugueses te puseram abandalhado. Temos, pois, de concordar que é difícil governar o país conforme está.
Mas quem for para o poder, que vá com olhos de ver, ou pois então, que não vá. Ai Marcelo Caetano, esta vida como um catano, pois vivem-se horas amargas. Dizias e com razão, vacas gordas já lá vão, vêm agora as vacas magras. Pelo que estamos a ver, assim está a acontecer, tudo pela hora da morte. Subiu tanto a gasolina, toda a mercearia fina, o pão, o gás e o transporte. Todos de acordo comigo, pois sabem bem que eu não digo, pois mais que aquilo que eu sinto. Dizer mais ninguém me obriga, temos para apertar a barriga, fazer mais furos no cinto. Oh meus amigos poupai, o vosso dinheiro juntai, que a vida está muito torta, senão o nosso futuro é um trabalho bem duro, ir pedir de porta em porta. Vais-me leitor desculpar, pois de tanto te maçar, falando em tanta tristeza. Mas isto é prova real de como vai Portugal e a vida portuguesa. Meu querido e saudoso avô Oliveira. 30 anos se passaram, os políticos já mudaram e tudo continua igual. Resta-nos então a paixão pelas palavras, fugindo assim das coisas amargas do nosso amado Portugal. Do teu neto para ti, Pedro Amorim Oliveira. Pedro recorda nas suas próprias palavras e reparemos que é engraçado que encontramos em Pedro Oliveira e Abel Jorge Oliveira, seu filho, uma tendência para o verso, e se repararmos bem o tipo de rima muito equiparado também, está lá, é semente, está no ADN da família este semente para realmente poetar também, na mesma rima, no mesmo estilo da gazetilha que utilizava Álvares da Cunha Oliveira. E como dizia Pedro Oliveira, passados 30 anos, nós olhamos um Portugal, podendo dizer também e de novo, que Portugal está, e podia dizer-se dele também a mesma coisa. Que pena. Fê-lo na altura e poderia, se viesse esta vida, poder dizer rigorosamente a mesma coisa. É uma pena, mas é o que temos, a sociedade que temos, Portugal que temos. Não ficaria completo retrato de Álvaro da Cunha Oliveira se não falássemos do homem de família. Sofreu, por certo, e fez sofrer, é natural, é humano. Mas amou sempre muito e foi sempre muito amado. Foi um marido permanentemente amigo, permanentemente presente e atento. Foi um pai exigente, na verdade exigente, mas que veiculou sempre saberes, princípios e valores. Foi um pai extremoso, que nos afastava os fantasmas, que afastava os medos como ninguém. Era a palavra de consolo perante o medo infantil, o juvenil. Aquela palavra era a palavra da segurança. A palavra que viesse da boca dele era de segurança. E efetivamente afastava-nos os medos, afastava os fantasmas. Os seus ouvintes começam a ouvir-me dizer afastava-nos os medos. Estou a desvendar o meu mistério desta noite e perdoe-me se eu não o fiz, foi apenas por insegurança minha. Na verdade, Álvaro da Cunha Oliveira era meu pai. Tenho um imenso orgulho de estar a fazer este programa esta noite. Espero não descambar na parte final do programa, e não o vou fazer, porque falei de nos tirava os medos. É verdade. A mim também. Quantas vezes a palavra do meu pai, de noite, ou perante um receio esquisito criado pela infância, por um conto, por um medo, por um trauma, era afastada daquela palavra de segurança que ele dava, que só ele dava como ninguém. Entretanto, e estamos a falar dele, e é necessário que o digamos também, enquanto ele também cantava os seus medos, porque ele tinha também medos. Cantava
cantava, e quando digo cantava, escrevia, porque cantar efetivamente não cantava, não tinha jeito nenhum para cantar. Cantar, cantava. E vamos ouvir um fado de Coimbra que ele cantava tantas vezes connosco, sem jeito, é facto, mas que ele adorava apaixonadamente, amava apaixonadamente. Mas eu queria realmente rematar esta ideia, porque acho hoje, como mulher adulta, que o meu pai, e agora sim estou a dizer o meu pai escrevia, cantava no sentido poético, porque também queria afastar os seus medos. Cantava porque tinha medo de ter medo. Eu tenho imensas saudades do meu pai, como devem imaginar. Tenho imenso orgulho no meu pai, está à vista. Mas falta-me hoje partilhar convosco ainda o neto, Jorge Oliveira. Há coisas que nós tínhamos do nosso pai, e eles como netos do avô, que eram dele, que ele repetia com orgulho, coisas que fazia, mas havia outras de que ele gostava tanto que repetia o que não era dele, porque correspondia ao que sentia e particularmente à forma de vida, à sua forma de ver o mundo. E é o que vamos ouvir da boca de um outro neto, Jorge Miguel Oliveira. Boa noite aos senhores ouvintes. Meu nome é Jorge Oliveira, sou neto do homenageado esta noite Álvaro da Cunha Oliveira. Não sendo uma quadra da autoria do meu avô, era uma que ele utilizava frequentemente, que apreciava bastante e que transmite muito da mundividência que ele tinha e que transmitiu à família e aos netos que o lembram com muita saudade. E reza assim: vai tão longe a mocidade e vejo tão perto do meu fim, que às vezes tenho vontade de botar luto por mim. Boa noite e obrigado. Obrigada a ti também, Jorge Miguel, por esta participação nesta noite. Mais um neto, e finalizamos os netos. Tenho com orgulho, muito verdade, de ter de dizer que todos intervieram nesta noite. Os seus netos todos intervieram nesta noite, e o seu filho, e eu, fazendo o programa. Na verdade, o que Jorge Miguel dizia é a realidade. Ele ia buscar, eu acho que era uma alma essencialmente triste, como era muito sensível, era uma alma essencialmente triste. Não que fosse triste no dia a dia, não, mas nós sentíamos que ele tinha uma tendência natural própria, essa tal mundividência de que fala Jorge Miguel, é para isso, para pensar no fim, para ter a alma de luto. Isso faz parte dele, também completa o seu retrato. E agora a minha parte, pai. Só um versinho à tua moda. Foste um exemplo de pai, um ternurento avô, um íntegro cidadão. Por isso estás aqui, aninhado ao lado esquerdo, bem juntinho ao coração. Tenho imenso orgulho, pai, de poder dizer que sou a tua filha. E para completarmos a nossa noite, a canção que meu pai mais gostava de cantar e que eu acho que é o reflexo perfeito, talvez o ideal com que eu poderia rematar a noite de hoje. É um fado de Coimbra que ele adorava e cuja letra fala de um passarinho da ribeira. E que a determinada altura diz: leva-lhe abraços e saudades minhas. Pois é isso que eu quero que este passarinho leve, é saudades de todos e abraço de todos nós os teus, pai.
hoje, cortando o espaço, vai um bando de andorinhas. Que te levam um abraço e muitas saudades minhas. A todos os ouvintes, muito boa noite. Programa dedicado a meu pai, Álvaro da Cunha Oliveira. Queria anunciar que para sexta-feira temos um sarau dedicado à poetisa Maria Mamed. Esperamos por todos na Fundação Jorge Antunes por volta das 21 horas. E na próxima semana apresentarei o poeta do tempo de Fernando Pessoa, seu amigo, seu íntimo amigo, Carlos Queiroz. Boa noite a todos. Muito